canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa segunda edição desta quarta-feira e mais um vídeo aí importante para nós discutirmos alguns temas aí inerentes ao nosso gigante da colina. Antes disso, ó, pedir para vocês deixarem o like no começo do vídeo que me ajuda bastante e quem for novo aí no canal já se inscreve e ativa o sininho das notificações e siga minha conta pessoal lá no Instagram. Chegou a grande quarta-feira, que é o dia de Copa do Brasil. E vocês podem fazer suas apostas lá na 1xBet. O link tá aqui, ó, no primeiro comentário fixado. Utilizando o nosso cupom promocional, que é a palavra Futebolaço, com temudo e CO no final, você pode ganhar bônus até de R$ 1.200. Eles dobram aí o seu primeiro depósito, beleza? Vou dar a dica dos jogos para vocês apostarem hoje: Inter e América Mineiro, Fortaleza e Palmeiras, Bahia e Santos, Corinthians e Atlético Mineiro, Botafogo e Atlético Paranaense, tá? Essas são as dicas dos jogos para vocês estarem apostando lá na 1xBet, beleza? Além disso, vocês ainda ajudam aqui o meu trabalho. Bom, galera, vamos voltar à entrevista coletiva do Paulo Brax para discutir alguns temas. Acredito que nenhum de vocês aqui está satisfeito com esse início de campeonato brasileiro do Vasco da Gama. O Paulo Brax foi questionado ontem sobre qual era a projeção para esse início de campeonato, qual a pontuação que se esperava nesse momento. Ele foge dessa questão, ele fala que não vai falar de pontuação, mas sim faz um balanço aí desse início de campeonato do Vasco e reclama sim da pontuação do time. Reconhece os erros, né? Fala que as cobranças internamente estão acontecendo, mas nem de longe eles imaginavam estar nessa situação. Depois aí da fala dele, eu dou a minha análise e a minha opinião. Confere aí. A gente entende que a nossa colocação deveria ser acima do que está hoje, sem dúvida nenhuma. A gente deveria sim estar com pontuação acima do que a gente tem hoje, não tem dúvida. Não tem dúvida. E eu cito dois jogos que a gente deveria ter vencido, que foram os dois jogos de São Januário, que é a nossa casa. A casa do Vasco é São Januário. E a gente vai voltar a ganhar lá dentro, porque os últimos jogos foram ruins lá dentro em termos de resultado. E a gente poderia estar com mais 6 pontos na tabela tranquilamente, se a gente tivesse feito o que estava planejado, que era vencer esses dois jogos em casa. Então isso eu posso te dizer, esses jogos eram um planejamento de vitória, os dois, sem menosprezar os adversários, mas o mando era nosso, a casa era nossa e a gente deveria ganhar. E nós não ganhamos, e nós falhamos. E a gente vai ter que buscar esses pontos em outras rodadas, e a gente não conseguiu buscar esses pontos na outra rodada até a 8ª. Então a gente trabalha com um percentual bem melhor. No ano, se a gente analisar o ano todo do Vasco, excluídos os amistosos, a gente está com cerca de 48, 49% de aproveitamento, que é um aproveitamento que, se a gente tivesse no brasileiro, nos daria uma colocação bem melhor ao final da competição. Não vou dizer a posição, eu sei a posição, mas vocês podem pesquisar qual é a posição que, com 48, 49%, se termina o Campeonato Brasileiro. Então a gente vai melhorar a pontuação, vai melhorar o aproveitamento. Isso tudo passa por melhora de performance, que é o que a gente está trabalhando aqui internamente. E tem coisas boas. Eu ia falar isso na última resposta. A gente tem coisas boas aqui. A gente está com um número positivo de preparação física, de intensidade nos jogos. O Vasco é um dos clubes que mais correm no campeonato. Isso são números. E a gente está mais de 100 dias sem lesão muscular. O que também é um trabalho que a gente precisa exaltar. Isso, nesse momento ruim, a gente ainda consegue olhar para pontos positivos que tem aqui dentro para a gente continuar fazendo. Então a gente tem pontos positivos sim. O torcedor tem pontos positivos para analisar dentro do Vasco hoje. Mas o principal que é a performance, o principal que é a pontuação, a gente vai buscar. Bom, sobre o balanço do Paulo, o que eu posso dizer é o seguinte: óbvio que esse início de campeonato do Vasco é horroroso. E o que a gente pode dizer é que, de fato, se o Vasco tivesse vencido o jogo contra o Santos e o jogo contra a equipe do Bahia, o Vasco hoje teria 12 pontos e estaria numa outra situação no campeonato. Tem equipe no G4 com 14 pontos. Sendo que, se meu pai fosse minha mãe, eu tinha duas mães e eu não tinha pai. O se não existe. E essas duas vitórias não aconteceram
de uma certa forma também, por um problema hoje que quem cuida dele ou quem tem que resolver é o Paulo Brax, quanto gestor dessa pasta do futebol. Então ele, obviamente, assim como o Paulo Brax e o Barbieri, o Abel e os jogadores, têm culpa desses resultados. E a culpa tem que ser compartilhada. Por que o Vasco não conseguiu ganhar do Bahia? O Vasco naquele jogo até fez 20 minutos bons, perdeu muitos gols. Aquele dia ali o Vasco até criou. Depois o time foi descendo, né? O Bahia chegou no finalzinho do primeiro tempo, se fecha e aí explora o contra-ataque. Vocês já viram que o Vasco tomando contra-ataque é um pandemônio. O jogo do São Paulo, por exemplo, escancarou essa situação aí. Enfim, então o Vasco tem uma dificuldade muito grande de machucar o adversário no terço final. O jogo contra o Flamengo, o Vasco criou muito, principalmente o jogo 2 aí da semifinal. E por incompetência nossa no terço final do campo, o Vasco acabou não conseguindo a vitória. E o jogo do Bahia foi igualzinho. Teixeira perdeu o gol, Pedro Raul perdeu o gol. O Vasco chegava no terço final e não conseguia matar a jogada. O jogo do Santos, aí já é uma outra situação. O time mais pressionado, mais dentro já desse olho do furacão. O Vasco até criou mais oportunidades ao longo do jogo do que a partida contra o Bahia, mas de uma forma atabalhoada, né? Dificuldade de criar pelo centro do campo, a bola chegava na lateral e toma-lhe cruzamento, toma-lhe cruzamento, toma-lhe cruzamento. O goleiro do Santos até fez algumas boas defesas, mas o Vasco foi mais no abafa do que propriamente aquelas jogadas construídas, que o Vasco não vem fazendo isso ao longo desse campeonato brasileiro. E aí sim, o Paulo Brax tem culpa, porque foi ele que montou o elenco. Ele já admitiu as falhas e os buracos desse elenco, trouxe isso para vocês no vídeo anterior, e a análise dele aí é essa. Realmente eles não estão satisfeitos, mas tem 2 jogos que são inadmissíveis, que foram as não vitórias contra o Santos e também contra a equipe do Bahia, né? Ele até cita respeito às equipes, não é desmerecendo as equipes, mas dentro de casa o Vasco tem que fazer esses pontos, e ele afirma que a casa do Vasco é São Januário e o Vasco tem que voltar a ganhar dentro da colina histórica. Um outro ponto abordado ontem também foi sobre a pouca utilização do Luco Orediano, e o questionamento que foi feito é se o Barbieri não gosta de meias, porque o Orediano ele é ponta, né? Mas enfim, por que não, de repente, utilizar ele numa outra posição? Por que ele joga pouco? E o Carabarral, que é volante também, mas tem uma característica mais que se assemelha com o meia, também foi contratado e pouco é utilizado. Então, o Paulo Brax foi questionado ontem do porquê da pouca utilização do Luco Orediano e também se o Barbieri não gosta de meias. Com vocês, o Paulo Brax comentando essa situação. Em relação ao uso ou não de alguns jogadores, que é uma parte técnica, eu não vou entrar nisso. Os jogadores estão à disposição da comissão técnica. Mas alguns jogadores, Flávio, e não necessariamente esse que você citou, eles podem ser jogadores de titularidade a médio prazo e não curto prazo. É óbvio que quando se faz um planejamento e se contrata um jogador de performance, de anos de performance, de uma certa idade, acima de 25, com o pico da sua performance, esse jogador, o planejamento dele é para ser entregue como titular. Não estou falando do Luco Orediano, necessariamente dele. Mas isso é uma análise técnica, isso é uma análise de dia a dia, isso é uma análise de treinamento, de carga de treinamento, de força do atleta, de ordem tática, de estratégia. Então eu fico feliz, eu disse que eu estou feliz, porque o aproveitamento desses 8 é um aproveitamento alto esse ano, ou seja, os atletas estão sendo úteis, porque a maioria deles é titular, ou está sendo titular, e entendo que esses movimentos foram assertivos. E todos esses movimentos passaram pelo crivo do treinador e da 777. Bom, sobre a resposta do Paulo, eu acho que ele foi protocolar e foi meio que óbvio. Não é função dele escalar, né? Você pode trazer o Messi e botar no elenco. Se o treinador não quiser escalar o Messi, o treinador tá errado, né? Mas você não pode chegar e falar, não, tá errado, ele tem que botar o cara para jogar. Você contratou alguém para fazer aquela função. Isso é a função do treinador. O treinador tem que ter
gerência sobre o seu trabalho. Na verdade, se for o contrário, tá tudo errado. Não é o empresário que tem que escalar o time, não é o presidente do clube que tem que escalar o time e nem o diretor executivo. Se você acha que o treinador está escalando mal, está tomando decisões ruins, aí você o demite e coloca outro no lugar. Então, nessa resposta dele, não dava nem para esperar uma resposta um pouco diferente disso. Ele foi protocolar. A função dele é contratar e dar a opção do treinador. Se o treinador já não usa, aí é um particular dele. Aí cabe a ele fazer uma análise se o trabalho desse treinador está sendo bem feito ou não, tá? Outra situação que surgiu numa pergunta depois da minha, inclusive, é sobre a questão de reforços agora no meio do ano. A gente está vendo alguns clubes já fechando jogadores, mesmo sem a janela estarem abertas. São Paulo já anunciou o Alexandre Pato, o Inter já divulgou que está acertado com o Ener Valencia há um tempinho. Nós temos também o Flamengo já desde mais lá do começo do ano, com um pré-contrato assinado com o goleiro Augustin Rossi, que era do Boca Juniors, né? Até teve uma passagem agora no mundo árabe, está vindo para o Flamengo. E o Paulo Brax foi questionado se o Vasco já tem jogadores contratados sem precisar citar os nomes, que obviamente ele não iria falar isso. Então vou deixar com vocês o Paulo confirmando que já tem um jogador contratado e o outro bem encaminhado. E na resposta anterior, que foi a pergunta que eu fiz, ele fala que o 10 está praticamente aí acertado, mas não pode vazar, senão atrapalha a negociação. Eu vou deixar com vocês o Paulo comentando esse tema e na volta eu faço a minha análise aqui, o que eu entendi dessa questão. Eu não quero fazer a cortina de fumaça, porque nós estamos na 8ª rodada numa posição que a gente não quer, com a pontuação que a gente não quer. É só isso. Eu tenho um perfil talvez diferente de outros diretores que poderiam se valer disso, de soltar nomes de atletas, para que o foco seja desviado para esses jogadores e a gente desfocasse do principal, que é o resultado de campo do Vasco. Então isso eu não vou fazer. Isso eu não vou fazer. A gente tem, sim, jogador já contratado para a próxima janela. A gente tem quase 2 nomes já fechados para a próxima janela. E eu não vou falar que nomes são esses. E eu não vou confirmar que nomes são esses. Lacuna no elenco, eu posso te falar 2, sem nenhum tipo de problema, porque eu não quero melindrar nem adentrar num universo que hoje existe dentro do meu elenco, que nós vamos jogar até julho com esse grupo que está aqui, eu confio neles. Eu confio neles. Mas eu já falei várias vezes que a gente busca um primeiro volante. E a gente também busca um meio. Essas 2 posições eu confio no Carlos, sem problema nenhum. A busca pelo primeiro volante também acabou esbarrando num pouco do que eu falei para o seu colega sobre o camisa 10. A gente mirou alto, porque a gente entendia e entende que é uma posição extremamente importante dentro do esquema de jogo da comissão técnica. E a gente acabou buscando soluções paulatinas, soluções que vieram não só deste elenco, mas de peças, para que isso fosse superada a não vinda desse jogador. Quando tem a oportunidade de trazer o Andrei de volta, a gente entende que a gente ocupa momentaneamente essa lacuna, que é a posição, inclusive, que hoje ele está jogando no Mundial Sub-20, com a seleção brasileira como capitão. Então, essas 2 posições eu passo para você sem problema nenhum, que são posições que a gente está ativamente no mercado, já estava antes, uma a gente acabou tirando um pouco o pé, depois que a gente fechou a situação com o Andrei, mas a outra a gente não tirou o pé desde então. E a gente pretende ter esses jogadores aqui na próxima janela. Vamos fazer de tudo dentro do planejado, dentro do orçamento, dentro da aprovação desses 3 setores para trazer esses jogadores. Bom, ele já abre a resposta dele criticando o dirigente que se vale aí de cortina de fumaça. A situação no clube está um caos e aí já tem um jogador contratado, joga alguma coisa para desviar foco. Gostei da postura dele, porque se realmente ele já tem esse 10 contratado, seria cômodo para ele jogar essa situação aí, ó,
fiquem tranquilos, vai melhorar, a gente fechou um nome legal aí para camisa 10, vocês vão gostar, não posso divulgar agora, porque não tá certo, não é o momento, não seria ético e tal, e aí acho que daria uma amenizada. Ele não fez isso, ele até criticou quem tem essa postura e esse hábito de fazer. Sobre a falha e a justificativa dele, eu acredito que um jogador é o Serginho, já foi amplamente divulgado e confirmado, né? E o Serginho é ponta, e eu acho que o outro jogador é o 10, é esse meia, né? Porque ele citou na pergunta que eu fiz sobre os meias e qual foi a ideia para se desenhar esse meio-campo do Vasco, né? Ele comenta que tem um negócio bem avançado aí com esse meia, tá? O Vasco ainda está atrás de outras posições, a gente acredita que devem chegar de 4 a 6 jogadores aí. Talvez uma sombra para o Pedro Raul, um primeiro volante, essa é uma posição urgente e carentíssima dentro do elenco do Vasco, talvez mais um ponta ali de perna esquerda, então outras posições devem chegar também para o Vasco da Gama. Para finalizar, um questionamento muito feito pelo torcedor, e essa, Paulo, não dá para concordar em uma linha do que você disse. O companheiro fez um questionamento sobre qual foi a ideia ao contratar o Cocão e o Carabarral, tá? Eu vi muita gente, parece que vocês não prestam atenção na coletiva, só presta atenção no que interessa a vocês. Porque o que eu vi de gente reclamando nos comentários do vídeo aqui, por que vocês não perguntaram do Cocão e do Carabarral? E foi a penúltima pergunta. Então presta primeiro atenção na coletiva, para depois você ficar escrevendo groselha aqui. Então tá aí a justificativa que eu já adianto que eu super discordo no Paulo Brax sobre o porquê da contratação do Cocão e do Carabarral. Especificamente em relação a esses dois atletas, foram por lacunas dentro do elenco. A do Matheus foi pela lesão do Patrick Luca, que foi talvez o primeiro reforço nosso para essa nova temporada, e infelizmente teve uma lesão muito séria e a gente precisou repor dentro de uma possibilidade de mercado e com as condições que se tinha para fazer aquela contratação naquele prazo. E também o empréstimo do Gabriel Carabarral, que foi praticamente a nossa última contratação antes de fechar a janela, de um atleta que tem uma característica que a gente não conseguiu encontrar nos atletas dentro do nosso elenco. Então essa avaliação foi feita, e principalmente com a saída do Nenê, que era um atleta dentro do elenco, que tinha uma bola parada muito boa, a gente trouxe uma peça que tem essa valência. Tá? Então, justificando essas duas contratações. E sim, todas as contratações tiveram esses processos observados. Todas elas. Paulo, boa tarde, Vitor do Globo. Eu queria pedir para você detalhar um pouquinho mais como vai ser esse cenário da segunda janela na questão financeira. Você falou que tem um remanescente do que foi investido na primeira janela, e eu queria te perguntar qual vai ser o perfil do Vasco nessa segunda janela. É um perfil de fazer grandes movimentos, é um perfil de fazer movimentos significativos, é um perfil só de oportunidade de mercado, de buscar jogadores nas melhores condições. Eu queria aproveitar também para te perguntar se existe a possibilidade da 777 entrar com alguma ajuda financeira, abrir um pouco mais esse orçamento, aumentar esse orçamento. Como é que está essa situação? Vitor. Ô Vitor, eu já até respondi isso, mas eu vou tentar resumir. Vou trabalhar com o que me for oficializado. Tem uma pequena reserva que não foi usada financeira da primeira janela dentro do orçamento que foi aprovado, que é uma reserva que não nos permite fazer grandes movimentos. Fizemos a nossa reivindicação para que haja uma possibilidade de investimento maior, mas eu não tenho essa resposta positiva para te dar agora. E a gente vai fazer os movimentos que forem necessários para qualificar o elenco dentro do espaço e dentro do limite que nos for passado por quem é responsável pela pasta. Que ainda bem que não sou eu, porque seria uma outra responsabilidade trabalhar com a parte financeira, com o fluxo de caixa, com o investimento,
outras contas a pagar no clube, tem várias. Então a minha parte é uma parte que eu tenho passos dentro desse processo, que eu respeito e vou continuar respeitando, e que a gente vai trabalhar dessa forma, sempre com muito profissionalismo e dentro do processo que a gente vai passando. Bom, não dá para concordar em nada com o que o Paulo disse, porque a justificativa dele para contratar o Matheus Carvalho, o Matheus Cocão, é que o Di Luca, que é um volante aí, foi contratado para ser primeiro volante, ele teve uma lesão grave de joelho e não vai atuar praticamente mais nessa temporada, ele volta lá para novembro. Então ele veio para cumprir a ausência desse jogador, que para mim não faz sentido nenhum. O Di Luca, se tem 3 jogos no Vasco, é muito. Nunca foi titular. É um jogador que sequer... Tem muita gente que nem lembra que esse jogador foi contratado. Então como é que tu vai suprir a lacuna de alguém que a torcida nem lembra? E outra, inicialmente, Rodrigo e Barros não faziam parte do elenco. Eles jogaram os jogos iniciais lá do expressinho do Campeonato Carioca, agradaram e foram ficando. Então foram 2 jogadores que entraram para a lacuna de volante. Na minha opinião, até o Di Luca já foi um erro, porque o Vasco achou outros jogadores para composição de elenco que não precisava ter contratado o Di Luca, que pelo menos os poucos jogos que eu vi dele não agregou praticamente nada ao clube. E lá no dia da apresentação do Matheus Carvalho, o Paulo Brax cita que a ideia era trazer um jogador para o Vasco desenvolver, porque dentro do business da empresa isso faz sentido, etc. É um jogador que precisa ser lapidado, mas foi encontrado potencial dentro dele. Sendo que o Vasco tem jogadores jovens já dentro do elenco, inclusive se destacando no Sub-17 e no Sub-20. E você contratar um jogador para ser, sei lá, tua terceira, quarta opção de primeiro volante, e tu ainda vai ao mercado contratar mais um primeiro volante, não faz sentido nenhum. E outra, ele faz questão de afirmar de que os nomes foram aprovados pelos scouts. E aqui vai mais uma crítica. A gente não dá para confiar nos scouts do Vasco, né? Em que sentido? Porque se esses nomes foram aprovados pelos scouts do Vasco, isso me mostra que foi um equívoco. E qual é a certeza que eu tenho que essa galera vai sempre mapear bem atletas para o Vasco? Tivemos bastante acertos, tá? O Piton é um acerto, o Orelhano é um acerto, o Piton é um acerto, o Puma é um acerto, o Jair é um acerto, o Léo é um acerto, o Ivan é um acerto, o Léo Jardim é um acerto. Enfim, você erra uma vez ou outra. Mas assim, foi um erro muito grosseiro. E sobre o Carabarral, aí pra mim é que não faz sentido nenhum. A justificativa do Paulo é que com a saída do Nenê, o Vasco passou a ter nenhum jogador especialista em bola parada. E o Carabarral é um especialista em bola parada. Inclusive, ele é um atleta que tem gols de falta na sua carreira. Fez um gol de falta já no primeiro jogo treino dele com a camisa do Vasco. Mas é um jogador que é reserva, cara. Ele quase não joga. Então por que você vai contratar um cara que é especialista em bola parada se ele quase não joga? Não faz sentido. E no time titular, para bater escanteio, eu não acho que o Peck bate mal os escanteios dele. Eu não acho que o Orelhano, por exemplo, que também hoje é reserva, pegue mal na bola. Muito pelo contrário, ele era o homem das bolas paradas lá no Vélez. Então trazer um cara só para bola parada e para ser reserva, para mim também não faz sentido nenhum. As 3 últimas contratações do Vasco, e aí faltou até acrescentar na pergunta do companheiro, o Juan Cruz ou o Juan Seco, também na mesma linha. O Vasco infelizmente teve a lesão grave aí do GB, que vai perder a temporada, mas tem o Ryan. O Ryan tem treinado melhor do que o Juan, e o Vasco está pensando talvez até em devolver o Juan ao Santos, quando abre agora a janela do meio do ano, e deixar como sombra no plantel o Ryan, né, que é um jogador mais jovem aí e tem se mostrado mais pronto. Então assim, não dá para concordar em uma linha sequer do que o Paulo disse aqui. Sobre a questão dos jogadores terem sido aprovados, aí sim o Vasco tem os scouts lá, é a função deles, né? Mas dá para dizer que foi um erro geral da galera. Isso aí foi nítido que assim, cara, precisa contratar alguns jogadores para tapar um buraco no grupo aí? Contrata qualquer um e joga, mas não dá para ser contrata qualquer um e joga. Para só fazer número no elenco, usa a base. Usa a base, tá? Porque não fez nenhum sentido. Enfim, então é isso, galera. Assim a gente encerra a nossa segunda edição. Logo mais eu chego com o nosso terceiro vídeo. Quero te ouvir. Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários, na análise que foi feita durante esses trechos aí. Quero te ouvir. Deixa a opinião aqui embaixo nos comentários. Valeu, fui!